em Gênesis. Gênesis capítulo 41, versículo 52. Amém? Gênesis 41, versículo 52. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? E diz assim: antes dos anos de fome, Azenate, filho de Pontífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Aleluia. Espírito Santo, é tão bom estarmos reunidos como corpo. É tão bom estarmos reunidos como igreja. É tão bom estarmos reunidos com amigos, com irmãos. Nós queríamos, Deus, parar tudo aqui, estender uma mesa, pegar um pão, um café, e poder perguntar como cada um está. Dá vontade de ficar, Deus, eu até me distraio às vezes no meio do louvor, porque dá vontade de conversar com as pessoas. Saudade, sinceridade aqui, ó Deus, uns com os outros. Nós amamos estar na sua casa, Jesus, na sua presença, entre irmãos, aonde o Senhor ordena a bênção, aonde desce um óleo precioso. Não é performance, não é eloquência, não é sabedoria. É um óleo ordenado, derramado por Deus. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero te dar a oportunidade de, através dessa conversa, através desse tempo juntos, que o Espírito Santo venha nos levar a subir um degrau, a nos mover. Eu oro por um desbloqueio em nossa mente, eu oro por um desbloqueio de visão, eu oro, Deus, por um desbloqueio, Deus, emocional, e eu oro para que fortalezas espirituais sejam quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Nós não podemos ver o mundo espiritual, mas nós sabemos que nesse momento que a palavra é pregada, uma batalha é travada, e, ó Deus, nós declaramos: a vitória é do reino de Deus. E nessa noite, nós declaramos que pessoas serão desbloqueadas de uma forma extraordinária e fortalezas serão destruídas em nome de Jesus, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. E eu quero pregar a sua palavra, Deus, com simplicidade, temor, tremor e principalmente, ó Deus, deixar fluir o óleo precioso da unção. Nós queremos encontrar aquele lugar que Maria encontrou em Betânia. Um lugarzinho, Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Mestre, para sermos discípulos de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. O ministério do Reino Unido se chama Praticando o Caminho, Practice the Way. Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que 71% dos moradores daquele país se dizem cristãos. Mas essa pesquisa dizia que 4% apenas 4%, estava tentando viver de fato o Evangelho de Jesus, pôr em prática o Evangelho de Jesus. 71% se diz cristão, mas apenas 4% tentando pôr na prática no dia a dia. Eu não sei se nós fizéssemos essa pesquisa no Brasil, se não seria parecido esse cenário.
É pouco 4%. Quer dizer que as pessoas se dizem cristãs, mas elas não estão, nada muda no dia a dia, nada muda no cotidiano, nada muda no dia a dia dela. A história de Charles Haddon Spurgeon diz que ele irrompia em oração em momentos desesperados. Que do nada eles estavam fazendo um piquenique, daí do nada estava o Spurgeon e alguns amigos, e de repente diz que as pessoas estavam conversando, do nada eles olhavam para o Spurgeon, ele estava olhando para o céu e dizendo: obrigado, Senhor, por ter nos dado esta tarde tão incrível. E diz que ele começava a orar, e o Evangelho tem que ser praticado, vivido, tem que causar impacto, o Evangelho tem que causar crises. A minha pergunta é: quanta crise a Bíblia tem causado para você? Porque eu sou velho de crente. A Daiane é velha de crente. Só de crente, tá, amor? Você não é velha da vida, né? E nós vivemos em crise. Porque em alguns momentos, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, ela fala coisas que contrariam o meu jeito de viver. E aí eu começo a quebrar minha cabeça para dizer: Senhor, como que eu vou mudar isso aqui na minha vida? Isso é pôr o Evangelho em prática, é quando o Evangelho gera crise. E sem crise não há mudança. Toda mudança exige algum tipo de crise. Sabe um dia que você chega no seu escritório, ou a mulher chega na sua casa, ou o homem chega na sala da casa, ou da empresa, e chega lá no meio da sala assim, e diz assim: tá ruim isso aqui, tinha que tirar essa parede, pôr outra parede aqui, tinha que tirar esse móvel. Vocês já tiveram essa sensação? De chegar num lugar e dizer: isso aqui está muito ruim. Teve 12 horas de oração semana passada, e eu disse para o Espírito Santo, Espírito Santo, tenha paciência comigo, porque às vezes eu tenho um TDAH enorme. Fui diagnosticado no Instagram, uma fonte muito confiável. Assisti um vídeo de 2 minutos e meio e já descobri uma patologia, está repreendido em nome de Jesus. E aí, eu falei para o Espírito Santo: tenha paciência comigo, porque eu entro aqui para orar, antes de orar eu passo 1 hora pensando em coisas que eu posso fazer aqui na igreja. Aí depois eu respiro e digo: ok, Deus, tá bom por hora, vamos tocar o barco, e nem, eu não tenho hoje o recurso para fazer tudo que está na minha cabeça, mas está tudo certo. Mas essa crise, muitas vezes, eu estou dando um exemplo prático, mas essa crise de achar que o lugar está ruim, que as coisas estão ruins, é o que faz você dizer assim: beleza, ok, vamos tirar tudo, e vamos quebrar essa parede, vamos pôr um sofá novo aqui, vamos pôr um painel lá, e aí você entra em reforma. É isso que a Bíblia tem que fazer com você. É isso que um culto como hoje tem que fazer com você. Você tem que sair daqui tem culto que você não vai sair animado. Tem culto que você vai sair até arrasado. Já tiveram essa sensação? Dizendo: droga, não estou indo bem o tanto que deveria. Eu preciso crescer em Jesus. Amém? Isso é o que esse ministério dos Estados Unidos chamou de praticando o caminho, pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que eu imagino que tem que pôr você em crise. E eu vou começar de trás para frente, não porque eu tenha planejado, realmente vou no meu último tópico e depois vou voltar para o primeiro, amém? E o último tópico diz assim: Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. E isso aqui tem que pôr você em crise. Porque nós somos influenciados por um evangelho medieval, grego-romano, que nos ensinou muito bem a sermos pobres. E nos ensinou a aceitar toda a dificuldade, toda a pobreza e toda a miséria. Mas que nos faz ficar receosos quanto à prosperidade. E uns 20% do auditório já começou a se fechar para a minha pregação, porque um pastor pregando sobre prosperidade é uma coisa perigosa. Mas eu vou ler a Bíblia então, e aí vocês decidem. Eu vou ler e vocês acompanhem Salmo 35, 27, eu vou lendo aqui e você acompanhe. Cantem de alegria, regozijem-se os que desejam a minha justificação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo.
Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Deus tem prazer no seu bem-estar. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. A Bíblia está dizendo que é para a nossa alma ir bem. E que tudo corra bem como vai bem a nossa alma. Deus deseja que você seja saudável da mente, mas que você tenha uma vida que as coisas te corram bem. E como é difícil para nós ouvir isso, Deus quer o meu bem, porque parece muitas vezes que Deus tem sempre me provado, e tem sempre me colocado numa luta, e quanto maior a luta, maior a vitória. Eu acho que aqui nós temos uma herança do pentecostalismo. Acho que o pentecostalismo também trouxe essa melancolia para o evangelho. E assim, como que está, irmão? Na peleia, na luta, meu Deus, esse diabo não cansa de me tentar e de tentar destruir minha vida. Mas parece que nós nos acostumamos com esse lugar. E aí você vai dizer, pastor, você vai negar a dor, negar a dificuldade, negar. Não, eu estou pregando sobre isso faz 20 anos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa. Eu estou pregando isso 20 anos, não tenho problema com sofrimento. Só não gosto de sofrer como vocês, porque o sofrimento nos dói. Mas existem sofrimentos tão mais agudos, tão mais doídos do que os que nós estamos passando, que seria até, assim, incongruente ficar reclamando. Mas cada um sabe a dor que tem. Mas quando você vai para Deuteronômio capítulo 30, versículo 9, diz assim: então o Senhor, o seu Deus, fará com que você prospere em tudo o que fizer, o Senhor tornará a alegrar-se em você, e o fará prosperar, como se alegrou com os seus antepassados. Eu vou dizer que nós estamos numa situação tão caótica, que eu li um versículo desse, e eu não ouvi um amém daqui, eu não ouvi. Então o Senhor, o seu Deus, fará com que você prospere em tudo que fizer, aleluia, amém. Eu creio como creio que eu vou passar pela cruz, mas eu creio nisso também, porque é bíblico. Jeremias 29:11, esse aqui é clássico, todo mundo conhece, e eu me alegro com esse. Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, planos de lhes dar esperança e um futuro. A Bíblia diz que a mulher ideal, ela olha para o futuro e sorri. E eu quero falar uma coisa para vocês, que eu estava refletindo esses dias. Não tem um texto designado como o homem exemplar, assim, um texto designado como homem exemplar, né? Como tem da mulher, né? Mas um dia eu estava lendo o texto da mulher exemplar, e eu estava pensando como que deve ser o marido dessa mulher. E eu vou dizer para vocês, gente, lendo o texto, esse homem tem que ser rico. Porque a mulher administra os negócios da família, o homem vai para a praça lá ser honrado e elogiado. Isso aí era só para gente nobre. Eu pensei, eu quero que a minha mulher seja uma mulher ideal, eu vou ter que ralar, vamos ter que trabalhar, vamos ter que conquistar, vamos ter que crer e receber da boa mão de Deus aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, eu depois leio uma mulher ideal, né? Provérbios capítulo 31, vocês vão pensar que o homem daquela mulher não era pouca coisa. Pensa comigo, analise você e tire suas próprias conclusões. Resumindo, meus irmãos, Deus quer nos fazer prosperar. E mesmo que a vida envolva lutas, batalhas, e que a vida envolva ciclos, e que a vida tenha altos e baixos, enquanto as cortinas não se fecham da nossa história, ainda Deus tem algo para fazer na sua vida, que é levantar você. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que é o mesmo que nos rebaixa, que nos humilha, que nos quebranta, mas é o mesmo que nos levanta e nos exalta. Mas daí eu tenho uma má notícia. Tudo na Bíblia, e quem está frequentando os cultos nos últimos meses e aí ao longo desse ano sabe disso, tudo na Bíblia exige fé.
E no que eu crer, o que eu creio é o que vai acontecer na minha vida. E eu trouxe um exemplo para vocês nessa noite como uma grande impressora 3D. A fé na nossa vida é como aquele projeto no software da impressora 3D. A impressora vai construir o que está desenhado no software. Ela vai fabricar qualquer coisa, mas precisa estar no software. Então, quando nós olhamos para a nossa fé e para a nossa mentalidade, eu já estou falando de prosperidade, agora vou começar a falar de mindset, daí vai ficar bem complicado vocês confiarem em mim. Mas quando nós pensamos em mentalidade, o conjunto dos meus pensamentos, a minha cosmovisão da vida, a forma como eu vejo a vida, o restante vai ser como uma grande impressora 3D, só fabricando, só construindo. Estou certo, Wilson? Só construindo, só fazendo. Uma mulher que acredita que não merece um homem bom, ela sai de um ruim e vai para outro pior. Depois as amigas dela vão usar aquela expressão que ela tem o dedo podre, mas não é dedo podre. Ela tem uma imagem mental, um software aqui, ela tem um desenho, ela vai reproduzir isso, não tem como reproduzir outra coisa. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. A fé, quando você vai para Hebreus capítulo 1, você vai ver que a fé é esse núcleo do que nós cremos internamente, que gera e traz à existência coisas que não existem. Você crê nisso? Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver isso. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, Romanos 4,17, ou seja, é como essa grande impressora 3D, vai criar coisas que não existem, mas para isso precisa ter uma imagem no software. Uma imagem, vai ter que ter um desenho. E a minha pergunta para vocês nesta noite é: qual desenho você tem no seu coração, na sua mente? Como você vê a vida? E perceba pelas suas palavras. Essa semana nós vivemos um episódio interessante, eu nem sei se eu vou lembrar as palavras, Dai, mas nós vivemos um episódio interessante, que eu falei uma palavra que era assim uma palavra de maldição, e a Daiane foi me corrigir, e me corrigiu muito bem, e na sequência ela lançou uma palavra de maldição igual, tipo assim, nós saímos de uma maldição, nós saímos de um buraco, caímos em outro. Ela falou, credo, mas eu também estou, né, eu não sei, como foi, o que você, me fale o que você falou. Eu ouvi, vocês não conhecem meu lado melancólico, eu ouvi, ó céus, ó azar, eu estou muito doente. Depois do jejum eu passei dias muito difíceis, mas graças a Deus estou bem. E aí eu falei, eu estou muito doente. E a Daiane falou assim, não fala que você está doente. Eu sei que vocês ouviram, eu estou só recontando a história. Não fala que você está doente. A vida já é difícil sem estar doente. Saiu de um buraco, caiu em outro, pelas palavras. Eu quero fazer um desafio com vocês. Durante essa semana, observe o que você fala. E você vai perceber que todo dia, do nada, você lança uma maldição sobre a sua própria vida. Com palavras, você fala mal do seu trabalho, você fala mal do dinheiro, você fala mal do país, você fala mal da cidade. E você se... Só que isso, as nossas palavras, elas são, escutem, elas são como aquela ponta, como aquele bico, que é onde vai criando a impressão 3D. As palavras é como se fosse o bico, criando, desenhando, formando. É pela palavra que nós criamos as coisas. Então eu queria desafiar vocês, deixa eu dizer para vocês, gente, glória a Deus. Essa palavra não é para trazer peso, essa palavra é para trazer revelação. Pense comigo, viu? Quantas coisas você fala que revela que a imagem interna que você tem de Deus e de você e do mundo é uma imagem distorcida e diabólica. E é por isso que nós precisamos ir para a palavra, nós precisamos nos encher da palavra. Quem anda comigo sabe que normalmente de manhã eu tenho a tendência de dizer o seguinte: este é o dia que o Senhor fez e nele eu me alegrarei. Quem vai comigo para retiro, para encontro, ou quem participa dos meus discipulados, que agora são 6 horas da manhã, aleluia, Jesus.
Eu começo o dia dizendo: este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. Quem anda comigo sabe que a qualquer momento, do nada, eu vou falar assim: e o Senhor vai nos abençoar numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Quem anda comigo sabe que todo momento vocês vão ouvir do nada eu falar assim: porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, não há variação nem sombra de dúvidas. Isso é um hack. Eu estou hackeando e destruindo fortalezas dentro de mim através de versículos da palavra. Porque Jesus, quando enfrentou Satanás na tentação do deserto, ele tinha textos bíblicos decorados. E ele usou esses textos como arma contra Satanás. Esses dias eu vi um videozinho. Gente, se tem uma coisa interessante no Instagram, é aqueles videozinhos de brincadeira, né, de meme. Eu acho que aquilo é muito educativo às vezes. E tinha um piazinho dizendo assim: Satanás, você achou que ia me envergonhar e que eu não ia tomar banho? Está aqui, ó, estou cheirosinho, tomei banho, você não vai me envergonhar. Uma brincadeira, mas já pensou se em alguns momentos você dissesse: sai Satanás, sai, sai, sai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, não há variação nem sombra de dúvida. Eu não vivo do meu esforço, eu não vivo apenas do que eu construo, eu vivo da boa mão de Deus. Vocês sabem que eu estou nessa luta, nessa batalha, e eu estou sentindo que a coisa, depois de mais de 50 dias, as coisas estão começando a entrar, e eu estou começando a entender que vem de Deus a provisão. Amém? Eu estou começando até a pedir dado. Ó Deus, se eu pedir para o Senhor me ajudar, nem me ajudando eu vou conseguir resolver. Nessa situação o Senhor vai ter que me abençoar, vai ter que me dar, vai ter que fazer algo que eu não mereço, pela graça. E é o que mais tem na Bíblia, é graça de Deus, e tudo é graça de Deus. Amém? Terminando essa curta introdução, vamos ao texto bíblico. O texto bíblico diz que, vocês conhecem a história é que José é um filho querido pelo seu pai cometeu um erro de ter ele como preferido, mas ele era bem gente boa e ele ajudava o pai, então ele também participou desse negócio. E José tem uma visão de Deus, um sonho de Deus, e nesse sonho, claramente, o sonho mostra que José vai ser um destaque da sua família e que ele vai ser honrado pelos seus irmãos. E ele chega no café da manhã e ingênuo, ele era jovem, adolescente, ele chega ingênuo e ele conta esse sonho. E quando ele conta esse sonho, seu pai fica pensativo no assunto e seus irmãos começam a nutrir um sentimento de raiva e ódio contra José. Aqui já podemos aprender uma coisa: é bom não ficar falando nossos sonhos para qualquer pessoa, até para os irmãos. O texto está dizendo: a primeira história que a Bíblia fala de irmãos, um mata o outro. Na sequência só vai melhorando, né? Agora eles vão jogar ele no poço, daí os irmãos tramam contra José, vão jogar ele no poço. E aí, aqui, eu quero que... Gente, alguém pode dizer amém aqui nessa noite? Alguém pode animar esse lugar? Vamos animar esse lugar? Falei amém, vocês falaram aleluia, eu não estou conseguindo me... Aleluia, tudo certo. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês, escute isso e receba. Ele recebe uma palavra de Deus, um sonho de Deus, uma visão de Deus, Deus dizendo: eu vou te usar. E poucos dias depois ele vai parar no fundo do poço. Você não está sozinho na vida. Você não está vivendo algo esquisito. Isso aqui faz parte de um processo. Muitas vezes eu ouvi essas palavras de um grande pregador, é o meu pregador preferido. Vocês querem saber qual é o meu pregador preferido? No Brasil, disparado. Eu falei para a Dani assim, mas não tem nenhum, nem em segundo lugar pertinho dele. Não, disparado, Hernandes Dias Lopes é o meu pregador preferido. Eu escuto a pregação dele sempre. Sempre quando eu vou pregar sobre um tema, eu vou lá e escuto ele pregando antes para depois pregar. Eu não tenho nem vergonha de dizer, porque ele está tão anos-luz na frente, que nem que eu tenho que pregar o que ele falou, porque parte eu até tenho dificuldade de entender. Aquele homem de Deus, um homem de Deus, Hernandes Dias Lopes. Quando quiser ouvir alguém sério, pesquise Hernandes Dias Lopes. E se você quiser ouvir ele falar sobre qualquer versículo, pode pesquisar, porque ele pregou sobre tudo que tem na Bíblia. E aí eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, inclusive, e durante essa semana Deus falou muito comigo sobre esse texto, e Hernandes Dias Lopes falou o seguinte: muitas vezes
Deus precisa te rebaixar, te lapidar, trabalhar em você, para que Ele possa te exaltar. Amém? Tem momentos que Deus vai nos levar a lugares estreitos. Tem momentos que Deus vai nos levar ao fundo do poço. E eu vou dizer para vocês, lá na frente, nós tínhamos que fazer uma conferência sobre José e ficar aqui lendo, estudando, porque lá na frente você vai ver José dizendo para os seus irmãos, dizendo assim: não pense que foi vocês que me fizeram mal, foi o próprio Deus que me trouxe adiante de vocês, na frente de vocês, para salvar a vida de vocês. Aquele fundo do poço é pedagógico. Essa é a hora que aquele que está no fundo do poço está, aleluia, obrigado Senhor, obrigado porque eu vi no culto, na hora que eu estava vindo, chegou visita e aconteceu um problema, eu discuti com a minha mulher, quase não vim, mas eu vim, era para mim ouvir isso. Esse fundo do poço faz parte do processo, mas o fundo do poço não é o fim da história. Enquanto a cortina não fechar, você ainda está na iminência de alcançar o prime. 6, 7. Amém? Faltou eu terminar dançando a dancinha do Jamal. Então José fica no fundo do poço, os irmãos planejam matar ele, e depois de matar, depois de planejar matar, eles desistem de matar, porque eles são gente boa, então eles pensam, vamos só vender ele como escravo. E vamos mentir para o nosso pai que uma fera devorou ele. E aquele pai chora um choro profundo, chora a morte. Deixa eu dizer algo para você. Existem algumas coisas que morreram na sua vida. Talvez até alguns relacionamentos. E você entrou em luto profundo. Mas você ainda vai ser surpreendido pelo que Deus tem a fazer nesse caso. Porque um dia vai chegar a notícia: pai, José não está morto, ele está vivo, e ele é o líder, ele é o primeiro-ministro, ele é o homem mais importante da nação mais importante da terra. Tem relacionamentos que parece que foi um luto tão doído. Não, aguarde as cortinas. Quando eu falo as cortinas, eu me lembro de um velório que eu fui, que era um crematório. A cerimônia é muito bonita no crematório, apesar de não amenizar a dor é intensa igual. Aquele foi um dia muito triste, né? Nós perdemos um amigo muito querido vindo ao Fly. E quando houve assim um histórico da vida daquele menino, e eu falei, e alguns pastores falaram, e depois o caixão ficou na frente, algumas pétalas de rosa caíam assim em cima do caixão, para aqueles que nunca viram, né? Talvez seja até curiosidade. Caíam umas pétalas de rosa naquele caixão e uma cortina ia fechando, uma cortina vermelha ia fechando. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. As cortinas da sua vida ainda não fecharam. Vai chegar um dia que elas vão fechar. E eu me lembro que no velório do meu pai não tinha cortina, era até muito simples. Mas eu me lembro que quando eles colocaram assim o caixão do meu pai, eles fecharam aquele túmulo, eu me lembro que nós aplaudimos em lágrimas, nós aplaudimos porque o meu pai foi um homem generoso, porque o meu pai foi um homem intenso, porque o meu pai foi um homem alegre, porque o meu pai foi um homem único, singular, extraordinário. Vai chegar um dia que as cortinas da sua vida vão fechar. E quando as cortinas da sua vida se fecharem, eu tenho uma única expectativa da minha vida, o dia que essas cortinas se fecharem. A minha expectativa é que as pessoas que estiverem presentes, que quando o último pedacinho da cortina se fechar, o que eu desejo de todo o meu coração é que as pessoas digam glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O único propósito do homem é glorificar a Deus. E que as pessoas olhem para a tua vida e digam: essa vida foi um poema, um tributo. Ela apontou para o céu. Glória a Deus, aleluia. Amém?
mas eu não vou morrer cedo, vou morrer bem velho. Então, para não me deixar viúvo, eu digo que ela é controladora. Amém? José foi... Eu acho que eu vou ter que pregar sobre José semana que vem, hoje eu só vou contar a história. José chegou no Egito como escravo. E aí, como escravo, vocês conhecem a história, a mulher de Potifar, ela tenta se relacionar com José, José foge da mulher de Potifar, a mulher de Potifar faz uma cena, diz que ele assediou ela, que ele tentou violentar ela, então Potifar manda José ir preso, e José vai preso. E eu sei que vocês sabem que José é um tipo de Cristo, né? Em que sentido, né? Me entendo bem. Ele vive uma história que lembra muito o Cristo. Ele é vendido por moedas de prata, ele é traído pelos seus irmãos, ele era querido do seu pai, e tantas coisas. E quando José estava lá na prisão, José era um extraordinário e dedicado. Mas aqui nesse texto que nós estamos lendo, nós temos uma revelação. Diz assim, versículo 51. Ao primeiro, no caso filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Aqui nós temos uma pequena revelação da mentalidade de José. Uma mentalidade de sofrimento. Uma pessoa que não está conseguindo se dar bem na vida, que parece que quando ele levanta, vocês já ouviram aquela expressão, quando eu dou um passo para frente, eu dou 10 para trás. E eu tenho uma boa notícia nessa noite: dar um passo para frente e 10 para trás não significa necessariamente que Deus não está contigo, talvez signifique que ainda não chegou o tempo de Deus te exaltar. Tudo dá errado na vida desse menino. Tudo dá errado na vida desse menino. Ele é traído, enganado, assediado, mentem sobre ele, caluniado. Como pode alguém de Deus enfrentar tanto perrengue? A Bíblia tem que te deixar em crise. Eu estou aqui. Para mim isso aqui é uma crise. Oh Deus, ele é escolhido. Cadê seus milagres extraordinários? Tudo está dando na trave. Eu escolhi algumas frases. Essas frases, elas foram escolhidas para você começar a se identificar com o que eu estou falando. Porque essas frases, elas revelam um software oculto na sua mente, de um sentimento de desgraça e de miséria, de que a coisa não anda e que a vida não vai para frente. E o texto está dizendo, preste atenção, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Ou seja, quer dizer que a memória de José, ela estava cheia do quê? Do que a memória de José estava cheia? De sofrimento, de dor, de tristeza. Mas o texto está dizendo, Deus me fez esquecer. E aqui eu quero trazer a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. É Deus que muda a nossa mentalidade. Os coaches tentam. Tem bons exercícios, boas práticas, parabéns. A maioria é tudo muito positivo. Mas o texto está dizendo que Deus muda pensamentos, que Deus muda a mente, que Deus muda a mentalidade. E eu vou dizer para vocês, o que está falando para vocês é o mais carente nesse auditório de que Deus entre aqui e mude. Dou um passo para frente, 10 para trás, tudo dá na trave. Parece que comigo as coisas não andam, a vida vive emperrada. Quantos de vocês têm esse pensamento? Quantos de vocês têm esse pensamento de que a coisa não anda, de que não vai? E eu começo dizendo que isso não significa que não foi Deus que te escolheu. Porque você pode ser um escolhido de Deus e passar fases da vida onde as coisas emperram, onde as coisas, ao invés de subir, você desce.
Mas existe um agir providencial de Deus lapidando você, trabalhando em você, para que você um dia possa estar preparado para Deus te levantar. E aí você diz, mas pastor, Deus não precisa me levantar, toda honra e toda glória ao Senhor. Eu vou dizer para vocês, se José tivesse esse pensamento, não ia ter a história do povo de Israel. Porque quando Deus levantou José, ele salvou seus irmãos e salvou uma nação. Pessoas que não se abrem para prosperar são pessoas egoístas. Pessoas que aceitam a miséria, a pobreza, a mentalidade pequena são pessoas egoístas, porque a sua prosperidade pode ser a libertação de um povo, de uma cidade, de uma igreja, de um projeto, de uma empresa. Você precisa desbloquear a sua mente e crer que Deus quer te levantar e te colocar numa posição de honra. E você diz, mas isso é orgulho. Não. Orgulho é você dizer, como disse o rei Nabucodonosor, olha tudo que eu fiz. E foi pastar com os animais. Agora quando você vê um homem erudito como Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, algumas pessoas ficam falando do final da vida pobre de Paulo, mas esse homem foi de uma riqueza intelectual, espiritual tão grande, que talvez no Novo Testamento, separando ele de Jesus, é claro, não teve ninguém como Paulo na erudição desse homem. E no final da vida, esse homem podia dizer, estou morrendo, e olha só o legado intelectual que eu deixei. Mas quando Paulo estava na prisão, escrevendo sua carta a Timóteo, segunda carta, ele diz, estou sendo derramado como oferta de bebida. Eu gosto da poesia de Stênio Mendes, quando ele diz o seguinte, no final tudo se explica, tudo corre para um único rumo, dignificar o nome de Jesus. Você pode prosperar, você pode ser grande, você pode ser feliz, você pode ser rico, você pode ser próspero. Mas quando você chegar nesse patamar, você precisa derramar o seu coração e dar toda a honra e glória a Jesus. Amém? Aleluia, que bom que você veio, Alan. Glória a Deus pela sua vida, bonito seu boné. Faz sentido? Eu vou repetir algo porque isso aqui precisa ficar claro. Pessoas que aceitam a miséria. E quando eu falo miséria, estou falando de miséria intelectual, estou falando de miséria espiritual. Eu não tenho dons, mas para mim está tudo certo, porque eu tenho adoração. Mas o teu dom, se você receber um dom espiritual, você poderia abençoar muito mais. Eu estou bem assim, pastor, com a minha pobreza, está tudo certo. Mas se você prosperasse, você poderia doar, fazer, mover, influenciar. Mas tá bom assim. Não, isso é egoísmo. Você tem que aceitar quando a mão de Deus te rebaixa e glorificar o nome de Jesus, mas você tem que aceitar que a palavra de Deus diz duas coisas, que Deus rebaixa e que Deus levanta. E se Ele levanta, por que aceitamos o rebaixar e não aceitamos o levantar? Precisamos começar a crer que no correr da história, Deus também quer nos colocar numa posição de honra. Amém! Deus também quer nos levantar, Deus também quer nos prosperar, Deus também quer nos dar alegria, Deus também quer nos colocar numa posição de influência. Homens de Deus como Billy Graham, John Wesley, Charles Spurgeon, João Calvino, Lutero, esses homens foram homens de influência intelectual, influência política das suas épocas. Não eram pequeninos, eles eram humildes, eles derramavam o coração diante de Deus, mas Deus levantou ele extraordinariamente, porque não pode levantar você. Eu vou dizer para você, para Ele levantar você, nós vamos ter que desinstalar essa forma que você tem visto a vida, que você dá um passo para frente e 10 para trás. Fala, Deus, obrigado, os passos que eu dei para trás, os degraus que eu desci, foram importantes para o meu crescimento espiritual. Eu te louvo pelas vezes que o Senhor me levou no fundo do poço, onde eu aprendi a depender só de Deus. Eu te louvo pelo dia que eu fui enganado, pelo dia que as pessoas me traíram, me difamaram. Eu te louvo porque naquele dia eu pude honrar o teu nome e ser fiel ao Senhor. Eu te louvo quando na prisão eu fui esquecido. Eu te louvo pelo tempo que eu passei lá, porque eu sei que o Senhor estava lapidando o meu caráter. Mas eu também creio, Deus, que o Senhor está querendo me fazer esquecer do meu sofrimento.
tirar esse software, tirar esse desenho, tirar esse projeto, essa cosmovisão de desgraça, derrota, miséria. E eu creio que o Senhor está querendo também limpar o meu coração, destruindo fortalezas, para me fazer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não é por acaso que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem depois de ter renovado a mente. Romanos capítulo 2, versículo 2. Não se conforme. Não se conforme significa não aceita. Não aceita a sua condição espiritual. Creia que Deus tem novos dons, aleluia. Creia que Deus quer renovar pessoas aqui no Espírito. Creia que Deus quer levar você a experimentar novos momentos na presença de Deus. Creia que Deus quer te dar nova unção, novos ministérios, novo nível de influência. E que Deus quer te usar poderosamente, creia nisso. Ah, mas eu vou ficar aqui na minha, escondidinho, na minha humildade. Isso se chama egoísmo. Porque você pode sim ser humilde, mas não tem tanto sentido ser humilde quando você está muito escondido. Mas quando você está em evidência, sendo poderosamente usado por Deus, e se quebranta e dá a Deus toda a glória, aí faz muito sentido. Então eu não estou pregando uma mensagem para soberba e orgulho. Eu estou pregando uma mensagem, quando você for levantado por Deus, que você possa dizer a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Existia uma família de missionários na China. E essa família de missionários na China tinha um dos meninos que ele era muito veloz na corrida, nos 100 metros rasos. E ele era muito rápido. E a irmã dele falava, não, você não pode correr nas Olimpíadas para representar o nosso país. Ele falava, por que não? Ela falava assim, nós somos uma família de missionários. Daí um amigo dele chega para a irmã dele e diz assim, mas Deus também fez ele veloz. Deus também fez ele veloz. E quando ele é chamado para correr nas Olimpíadas, ele fica nessa crise, será que eu vou como missionário ou será que eu vou correr nas Olimpíadas? E ele decide correr nas Olimpíadas. E quando chega nas Olimpíadas, anuncia o cronograma das Olimpíadas, a corrida dele nas Olimpíadas ia acontecer no domingo. Porém, para aquela época e para aquela cultura, e inclusive algo bem relevante, que nos próximos dias vocês vão me ouvir falar sobre isso, eles tinham o domingo como um dia de descanso e o dia do Senhor. Se prepare, gente, nós estamos ajoelhando antes do culto, vamos voltar a fazer culto doméstico, vamos começar a ler a Bíblia e orar 1 hora por dia, todo dia, jejuar 1 vez por semana. Nós vamos começar a acelerar o ritmo porque Jesus está voltando. Nós não vamos morrer aqui na miséria, não. E quando chegar o cronograma, ele diz, pessoal, que pena, não vou poder correr. Gente, é uma equipe das Olimpíadas, ele está representando a nação dele. Vocês já ouviram aquela música? Carruagem de Fogo? Essa música é trilha sonora do filme que conta essa história que eu estou contando para vocês. E a equipe dele... louco, aí sim... Agora apareceu a Get Church, né? Eu vou ter que chamar alguém aqui, Rafa, você fica aqui, daí eu falo, e tal, e a gente vai conversar. Muito bom, Alan, muito bom. E aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Chegou no dia da corrida, a equipe em crise, e ele falou, não. Eles falaram, tá, cara, mas por que você não vai correr? Ele falou, porque domingo eu vou no culto. Oi, você falta para ir num cachorro quente de aniversário, hein? O cara não foi representar o país dele para ir no culto. Todo mundo ficou chateado. É uma história assim, é bem interessante. Pesquise o filme Carruagem de Fogo, conta essa história. E ele não foi, ele não correu. Aí o pessoal da comissão disse assim, gente, ele é o nosso favorito. Se ele não vai correr nos 100 metros rasos, vamos encontrar uma outra corrida para ele, mas ele vai ter que correr uma outra categoria, 400 metros rasos.
E aí quando ele vai correr a outra categoria, ele aceita correr, só que ele não treinou para outra categoria. Só que essa corrida ele aceita porque era na quinta. E ele corre. E ele é medalhista olímpico, medalha de ouro. E por que eu estou contando a história dele aqui? Porque se Deus te colocar numa posição de te honrar, isso será também uma oportunidade de você levar o nome de Jesus para cima e exaltar Jesus. No fundo do poço nós precisamos ser fiéis a Jesus e permanecermos fiéis na palavra. Mas quando Deus nos levanta e nos coloca numa posição de honra, essa é a grande oportunidade que nós temos de, numa esfera de influência, dizer: somente Jesus é o Senhor. Amém? Eu não tenho tempo para contar tantas histórias. Histórias do Billy Graham, quando era chamado por presidentes, chamado pela rainha. Eu não tenho tempo para contar. Ou quando o José Irion, essa é boa, né? José Irion, quando chegou na nação do Chile, e ele foi chamado, então lá no palácio, né, do governo do Chile, onde o livro de honra, onde só nomes de pessoas muito ilustres escreveram. Então ele disse assim: então quando eu peguei aquela caneta com ouro, e eu fui escrever, eu escrevi: a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, a adoração, Jesus Cristo, o único Senhor. Aleluia. Então quando Deus te levantar, vai ser uma oportunidade. Vou usar um exemplo mais simples. Às vezes tem um jogador de futebol que faz o gol da semana, e quando ele vai para o Fantástico, eu não sei que programa que passa isso, que eu não vejo, ele escolhe um louvor. E eu sei que a maioria dos jogadores de futebol são sabor crente. Mas muitas vezes vai à rede nacional um louvor, ou algum testemunho, alguma palavra. Então se Deus te levantar, se Deus te fez jogador de futebol, se Deus te fez pastor, se Deus te fez líder, se Deus te fez empresário, se Deus te fez músico, cantor, se Deus te deu algum dom, talento, uma unção, uma graça, e eu vou dizer para vocês: peça, porque a todos Ele dá livremente, Ele dá sabedoria, Ele dá dons, é Ele que derrama dons, tudo vem da boa mão de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, não há variação, nem sombra de dúvida, tudo vem de Deus. Se Deus te deu algo, sabe, se empenhe, se entregue ao que Deus te deu, e deixe Deus te levantar. Só que para que você possa viver o Manassés na sua vida, que é esquecer do sofrimento, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que ir para uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade é entender, e eu vou dizer para vocês como que essa mensagem começou. Eu estava orando, e estava orando por outras coisas, eu não estava pedindo uma pregação, mas de repente o Espírito Santo falou uma coisa muito curiosa comigo, e eu vou terminar essa pregação com isso. Eu nem vou pregar tudo que está ali, mas eu vou terminar essa pregação com isso. E o Espírito Santo falou comigo assim: Jonathan, você precisa sempre se lembrar que o colar de ouro é do faraó. Eu falei: o colar de ouro é do faraó, o colar de ouro é do faraó. Automaticamente lembrei de José, e fui ler a história de José, e a história de José dizia o seguinte: que José foi levantado a esse cargo de tanta autoridade na nação mais influente da terra da sua época. E o texto diz muito claro: porque o Espírito de Deus estava com ele. Tem 3 coisas aqui: o Espírito de Deus estava com José, o Espírito de Deus trabalhava por José, e o Espírito de Deus trabalhava através de José. Deus está com você, Deus está lutando por você, mas Deus também quer trabalhar através de você. Por isso eu quero dar uma palavra nessa noite: não enterre seu talento, não confunda humildade com egoísmo. Enterrar talento é egoísmo, não é humildade. Deixa eu ensinar um princípio dos puritanos para vocês, pode ficar em pé, a banda pode vir para cá. Deixa eu ensinar um princípio dos puritanos para vocês nessa noite. Aleluia, aleluia. Escuta o que eu vou dizer. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa,
tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, este se rompe, o vinho se derrama e os odres se estragam. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Gente, é o seguinte: para que Deus possa fazer algo novo na sua vida, você vai ter que deixar Ele destruir fortalezas velhas, crenças velhas, imagens. Eu não sei se você está comigo nisso, mas eu vou dizer para vocês, isso que eu estou falando aqui gera crise, isso que eu estou falando aqui dá trabalho. Eu estou sofrendo pra caramba, esse jejum me quebrou, porque eu não consegui aceitar que é Deus que me sustenta. Que bobagem! Mas não estou sozinho. Muita gente aqui também tem dificuldade de aceitar que é Deus que sustenta. Deus está trabalhando na minha vida. Eu estou começando a amolecer. Deixa eu dizer algo para você. Isaías 43, versículo 18 e 19. Você pode abrir suas mãos? Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Para de viver com essa estrutura mental. Comigo é sempre assim, para mim as coisas não funcionam, um passo para frente e 10 para trás, tudo para mim dar na trave. Quando parece que eu vou sair, a coisa piora. Você vai ter que limpar sua mente, mas deixa eu trazer uma mensagem de Deus. O texto diz: Deus removeu o sofrimento da mente e do coração de José. Um princípio dos puritanos, esse princípio me impactou. Os puritanos, eles acreditavam no seguinte: se você pode ter uma profissão, mas também tem a possibilidade de ter outra profissão, e você precisa escolher entre uma e outra, escolha a que vai te tornar maior, mais próspero, com mais influência, com mais ganho. E quando eu estudei isso, eu fiquei pensando por quê? E eles tinham esse entendimento: quanto maior o nível de influência, maior a prosperidade, maior o campo intelectual, mais eu posso glorificar a Deus com o que eu tenho e com o que eu faço. Amém? Então deixa eu dizer para você, esqueça o que se foi, para de viver do passado. Nessa impressora da vida, você vai ter que mudar a sua mentalidade sobre a vida, mas isso é o Senhor que muda. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, eu vou ler aqui, 2 Coríntios 10, 4, olha só o que diz, versículo 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Quer dizer que há uma arma espiritual para destruir fortalezas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite. Essa mensagem, ela é um divisor de águas para você. Essa mensagem é um divisor de águas para mim. Por que essa mensagem é um divisor de águas? Porque essa mensagem, ela está me tornando assim, ela está me levando para um lugar de crise. Como assim Deus quer me levantar? Como assim Deus quer me colocar num lugar de honra? Como assim Deus quer me abençoar? Como assim? Eu vou contar uma pequena história. Vocês lembram quando nós fizemos um belo teatro para o Dia das Crianças, que era a Máquina do Tempo? Quem lembra? Quem participou? Nós fizemos um belo teatro, foi um bom teatro para a nossa capacidade. A secretária da Cultura veio assistir. A responsável pela cultura veio assistir. E quando chegou o Natal,
Nós somos responsáveis por fazer uma peça de teatro para a cidade, pelo menos para todas aquelas milhares de pessoas que vieram para a festa de Natal. E no palco principal, na apresentação principal, estava a nossa peça, a Máquina do Tempo. É uma história simples essa que eu estou contando, tá, gente? Mas quem é do tempo do Natal no Lago, você ir para o palco do Natal da cidade é uma boa abertura para a Igreja de Jesus. E vocês não podem nem imaginar tudo que Deus está prestes a fazer. Ele está prestes a fazer coisas grandiosas. Nós merecemos? Não. Mas eu tenho uma coisa boa para falar dos meus irmãos aqui. Posso falar uma coisa boa de vocês? Às vezes eu sou briguento e tudo, mas eu até ando me comportando bem, tá bom? Eu e o Luan estávamos conversando o quanto nós estamos amadurecendo, né, Luan? Estamos brigando mais, tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa boa de vocês aqui. Fecha os teus olhos. Eu vou dizer uma coisa boa de vocês. Eu conheço vocês, alguns há muitos anos. Eu conheço vocês, alguns há muitos anos. E eu vi muitos de vocês no fundo do poço. Choramos juntos algumas vezes. Choramos juntos algumas vezes, não é verdade? Sofremos juntos, oramos uns pelos outros, mas eu tenho uma coisa boa. Eu tenho uma boa fama para falar de muitos irmãos aqui dessa igreja. Sabe o que? Eu vi você glorificar a Deus em dias difíceis. Eu vi pessoas passando por prisões e glorificando a Deus. Eu vi pessoas passando por doenças e glorificando a Deus. Eu vi pessoas perdendo bens e glorificando a Deus. Eu vi crentes aqui nessa igreja sofrendo e dando a Jesus toda a honra e toda a glória. Se passamos pela prova, se passamos pelo estreito, se passamos pelo poço, podemos também, para a glória de Deus, deixar a boa mão de Deus nos levantar, nos abençoar, nos prosperar. Eu recebo. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Você crê nisso? Deus está querendo te levantar. Deus está querendo te pôr numa posição de influência, seja na universidade, seja na associação comercial, seja a nível de nação, política, ministério. Deus está querendo levantar novos Josés aqui nessa noite, porque Jesus foi crucificado, foi levado, foi sepultado, mas ressurgiu, e Estevão nos contou, ele está à direita do Pai, exaltado, e com ele nós estamos com a nossa vida em Cristo, escondida em Deus. Aleluia. Posso dizer 3 coisas para terminar e a gente cantar e orar? Posso dizer 3 coisas? Você está aqui comigo? Posso dizer 3 coisas? Este é o dia que o Senhor fez, e nele nós nos alegraremos. Posso dizer a segunda? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há variação nem sombra de dúvida. Terceira, será uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós vamos fazer uma oração, essa é importante. Nós vamos fazer uma oração pedindo perdão a Deus. E você vai dizer pelo quê, pastor? Pelas vezes que nós não cremos em Deus, pelas vezes que duvidamos e pelas vezes que temos aquela sensação de que o copeiro nos esqueceu. Alguém aqui já passou por isso? E toda a promessa, e todos os planos extraordinários de Deus, deixa eu dizer, as cortinas ainda não se fecharam na sua vida. Então, se as cortinas ainda não se fecharam na sua vida, meus irmãos, se as cortinas ainda não se fecharam, você está na iminência de viver dias que Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida.
E você vai ser honrado, abençoado, feliz e próspero. E você vai dizer assim: tá, John, mas daí a minha vida agora vão virar uma síndrome de Damares. Agora é só vitória. Agora é só... Não, vão vir outras lutas em outras áreas, outros desafios, planos de Deus. Você permanece nesse movimento cíclico da terra. Os puritanos diziam: nós somos homens de dois mundos, do céu e da terra. Aqui na terra nós temos coisas com que lidar, mas deixa a mão de Deus te levantar. Creia que Ele vai te dar influência. Creia que Ele vai te dar alcance. Eu já imagino um perfil de Instagram com milhares de seguidores e um barbudo dizendo assim: ei, presta atenção, tem algo de Deus para você aqui hoje. Feche os teus olhos. Repete comigo assim: Senhor Jesus, me perdoe pelas vezes que eu me apeguei ao rancor, à tristeza, à miséria, por todas as vezes que eu amaldiçoei meu corpo, minhas finanças, minha casa e minha família. Eu peço perdão. Hoje eu tenho certeza que o Senhor me ama, que o Senhor permite, na sua providência, que eu passe por provas para ser lapidado, mas o propósito é que a mesma mão que me rebaixa, no tempo certo, também me levanta. Em todas as coisas, tudo que o Senhor permitir sobre a minha vida, quero dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E quando as cortinas se fecharem, eu espero que as pessoas olhem para Jesus e digam: glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor, eu quero andar em humildade e quebrantamento, mas eu rejeito o egoísmo. E nessa noite, eu quero desenterrar os talentos, os tesouros. E quero multiplicar os tesouros que o Senhor colocou em minhas mãos. Amém? Porque tudo que te vier às mãos para fazer, faça com toda a sua força. Agarre. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite ao sair desse culto: agarre as oportunidades da vida, seja dedicado, diligente, aplicado, envolvido, estudioso, cheio de fé, cheio de ousadia no seu trabalho, naquilo que você faz, no seu ministério, no seu chamado. Seja alguém que crê que Deus vai te levantar. Não caia na cilada da falsa humildade, que é o egoísmo transvestido de humildade. Deixa Deus te levantar. Seja o melhor da tua universidade. Seja o melhor da tua empresa. Seja o melhor da sua igreja. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite em nome de Jesus. Eu quero te louvar. Eu quero te adorar, Senhor. E quero te louvar nessa noite. Eu quero dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu quero que você, eu sei que você se constrange com essas coisas, mas abrace alguém perto de você, dê um abraço nessa pessoa e diga para essa pessoa, diga assim, ó: tudo bem,
Se Deus te levantar e te abençoar e te prosperar, tudo bem. Aleluia! Aleluia! Adorar, 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 e não me conformar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa semana. Adorar, 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 até que Ele venha. Bom feriado em nome de Jesus. Adorar, 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 não me conformar, não. Adorar, 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 até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. Será que tem alguém que quer vir aqui na frente cantar? Será que tem alguém que quer vir aqui cantar? Será que alguém quer dançar hoje? E enche a casa com sua doce presença. E enche a